Olá, para quem não me conhece, eu sou Samira, terapeuta mística nômade. Eu compartilho experiências de transformações que eu vivi e tive grandes aprendizados. Uma das terapias que eu faço é a terapia sistêmica intuitiva em numerologia. E nesse vídeo eu falo sobre o mapa numerológico, quais são as energias que ele aborda e como funcionam essas energias. Eu vou dar alguns exemplos de como isso funciona na prática. Mas antes eu preciso fazer uma breve introdução explicando o que é a numerologia. Há 500 anos antes de Cristo, o filósofo e matemático grego Pitágoras estudou a metafísica dos números. Por isso ela é uma ferramenta de autoconhecimento milenar já. A numerologia funciona como arquétipos que representam grupos de perfis, um conjunto de perfis que são os egos, que nós todos estamos inseridos. Cada um de nós participa de um desses grupos, de diferentes formas. Esses arquétipos funcionam da mesma forma como funcionam também os arquétipos na astrologia, que tem os planetas, o xamanismo, tem os animais de poder, entre outros. E de acordo com Pitágoras, tudo que está à nossa volta tem um padrão numérico. Tudo. Inclusive o que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue enxergar. O fato de você não ver algo não significa que ele não exista. Um exemplo disso é Tesla, quando estudava sobre a luz. Ela está aqui, disponível à nossa volta, a gente só não consegue ver. Isso acontece com várias coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Da mesma forma, acontece com o mental, com a dimensão mental, intuitiva, emocional, o que nós chamamos de mediunidade. Tudo isso está aqui disponível para todos, mas a gente não consegue ver. Isso é uma frequência energética. Uma coisa que é mais fácil também de entender esse padrão numérico seria o computador. O computador, todos os desenhos, a forma, tudo que a gente consegue ver aqui na tela, são programações numéricas. É como se o universo fosse uma grande programação e tudo tem esse padrão numérico para formar as coisas. Desde o átomo. E tanto no material, no físico, como também no espiritual, existem forças opostas, tá? Essas forças opostas, elas também se complementam, elas estão interligadas de alguma forma, uma necessita da outra. Assim como a sombra e a luz, frio e calor, positivo e negativo, entre muitas outras coisas que existem no universo. E no caso do mapa numerológico, eu cito como harmonia e desarmonia, que são as características de perfil que cada um de nós temos e que nunca existe só em um. Não existe você ter só um tipo de característica, você sempre vai ter essa dualidade, a dualidade faz parte da gente. Dentro desse mapa, eu apresento todas as características que dentro de você existem, tá? Essas características em harmonia e essas características em desarmonia. Essa dualidade que existe dentro da gente, ela não pode ser ignorada e muito menos ser vista de uma forma negativa, como se ela fosse ruim. O que existe é o desequilíbrio. O que nós temos que sempre buscar é o equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Nunca o excesso, nunca falta, sempre o caminho do meio termo. O equilíbrio. É por isso que nas terapias nós falamos muito em abraçar a sombra. Abraçar a sombra é no sentido de você ver isso, ver essa sombra que você possui, entender como é, não é focar nela, mas é entender que ela tá ali para te mostrar algo. A partir disso você consegue visualizar, trabalhar e trazer o que você precisa realmente trazer dentro de você, buscar o equilíbrio. O que é a desarmonia? Das nossas características, que nós chamamos, a gente tem o costume de dizer, os nossos defeitos. Na verdade, ela é a ausência das características que você tem, que estão dentro de você, como os seus talentos, as suas qualidades. Você tem essas características e não está utilizando elas. E quando você não utiliza, o que acontece? Ele vai entrar em desequilíbrio, ele vai virar uma desarmonia, porque você não está canalizando ele de forma positiva. E o que acontece quando você não utiliza essa energia? Ela vai sair de uma forma destrutiva. Um exemplo clássico disso: você achou ruim de alguma coisa com alguém na convivência, foi uma coisa muito boba, muito pequena, você achou ruim de alguma coisa, mas você não fala, você não se comunica, você não utiliza o poder aí que você tem da fala, da comunicação clara, saber conversar com as pessoas. Naquele momento você ignora e você guarda. O que acontece? Isso vai sair de alguma outra forma, de uma forma destrutiva em um outro momento.
se você realmente não trabalha, não vê isso. Essa parte que nós consideramos como defeitos, que é visto como negativo, na verdade ela tá ali para te mostrar que tem algo dentro de você, tem algo, né, que você pode utilizar e não está utilizando. E quando você começa a vibrar muito nessa energia destrutiva, a destrutiva é no sentido de, né, quando você não tem esse controle, ficando com um acúmulo, estresse, fala com as pessoas com uma certa grosseria, age com muita impaciência, enfim, as características que no final te trazem uma diferença de frequência vibratória. Toda vez que você muda essa vibração, nós somos pura frequência. Estamos numa frequência, num tamanho, e nós atraímos, nós somos um padrão numérico. Pense, lembre que somos um padrão numérico, estamos aqui programados num número e agindo numa frequência energética. E aí você começa a vibrar nessa frequência que mais baixa, né? Que é mais destrutiva em um determinado, um ponto, enfim. Você vibra frequências. Tudo vibra, não é só você não. Animais, objetos, tudo é uma frequência. E aí você atrai situações, pessoas que também estão nessa mesma frequência energética. Então a forma que você está vibrando é o que você vai atrair, tanto de situações ou pessoas na sua vida. Muito importante. Você vibra em harmonia, você vai atrair mais harmonia. Você vibra em desarmonia, você também vai atrair mais desarmonia, tá? É sempre nessa sequência de vibrações que você emana, você recebe. O interessante disso tudo é que essa vibração, o que você está emanando, ela é sempre um encaixe perfeito. Como seria esse encaixe? Seria, por exemplo, o controlador vai atrair o dependente. O egoísta vai atrair uma pessoa que é orgulhosa. A pessoa que sabe de todas as coisas vai atrair o ignorante. Isso quando está em desarmonia. Dei exemplos de desarmonia. Mas quando você vibra na harmonia, você atrai mais daquela harmonia. Então seria a pessoa gentil, ela vai atrair pessoas delicadas, que agem com muita delicadeza. A pessoa amorosa vai atrair pessoas atenciosas. Pessoas que são alegres vão atrair pessoas que têm bom humor. E assim por diante. Esse encaixe, ele vem justamente para mostrar para outra pessoa o que ela precisa mudar, o que ela precisa fazer para entrar em equilíbrio. Eu vou explicar melhor como funciona isso através de uma história. Assim fica mais fácil de visualizar como as coisas acontecem. Então eu vou contar a história de vida de uma garotinha que eu conheço. Lá pelos anos 80, essa garotinha nasceu e ela foi registrada com o sobrenome dos pais. A partir desses sobrenomes que ela recebeu dos dois, ela veio com uma energia da ancestralidade dela. Ela percebeu essa energia da ancestralidade que vinha do pai, estava em desarmonia, em desequilíbrio durante várias gerações. Esse desequilíbrio ela também herdou. Com essa informação que ela recebeu, o que ela fez? Ela fez a constelação familiar para trazer o equilíbrio, para trazer a cura que vinha já de muitas gerações. Na ancestralidade a gente recebe os dois, lembrando, né? Tem sempre a harmonia e a desarmonia. Como era muito forte, como ela percebeu que era muito forte essa desarmonia na ancestralidade, então isso foi tratado através da cura. Nessa família tinham muitas qualidades que não estavam sendo utilizadas por vários integrantes. Já na família da mãe, essa energia estava relativamente harmônica. Claro, tinham desarmonias também, mas através de integrantes que trouxeram de uma forma harmônica essa energia, ela conseguiu visualizar essas energias e se inspirar para poder pensar como ela vai fazer isso no próprio caminho dela. Nas duas famílias ela recebe tanto as harmonias como as desarmonias que vêm dessa ancestralidade. Em alguns casos, onde sente que está muito forte, onde os ciclos se repetem, é possível fazer a cura disso através da constelação familiar. Mas a ideia da ancestralidade seria visualizar o que vem dessas famílias, como que essas famílias se comportam e o que você vai pegar ali dessa ancestralidade, dessa energia que é positiva para você. E com a conexão desses dois nomes, ela tem uma irmã. Então ela com a irmã dela forma uma nova energia. E com a harmonia que tem nesse nome, elas podem, a partir disso, encontrar, um caminho para elas olharem para esse caminho e seguir esse caminho de uma forma harmônica.
né, para trazer o equilíbrio nessa geração e nas gerações que vão passar. Quando essa garotinha nasceu, ela recebeu uma chave com ela, é uma ferramenta que vinha com ela, né, como se tivesse no bolsinho dela essa chave. Com essa chave, ela abriu várias portas de oportunidades na vida dela, ela se aproximou de pessoas que ajudavam ela no caminho, ela conseguiu encontrar soluções no dia a dia. É uma chave que realmente ajudou em muitos momentos. Essa chave que ela utilizou eram os dons e talentos dela. Esses dons e talentos dela vieram com ela no nascimento para ser utilizado. Só que por muito tempo ela não soube utilizar essa chave. Um desses talentos que ela tem que é muito forte é o de cuidar das pessoas que estão em volta dela, próximas dela. Quando ela era criança, aconteceram situações, determinadas situações específicas, que ela interpretou de uma forma errada essa chave. Ela não entendeu esses dons e talentos que ela tinha. Ela tinha vários outros talentos além do cuidado, tá? Do cuidar de pessoas. Mas aqui eu vou citar o exemplo do cuidado. Então, nesse momento que ela interpretou errado, ela entendeu que cuidar do outro era super proteger, sendo sempre muito, muito responsável. Como ela entendeu errado, o que vai acontecer nesse processo? Desequilíbrio. Ela começou a colocar essas pessoas que ela amava em primeiro lugar, né? Primeiro do que ela, priorizar mais essas pessoas do que ela mesma. Ela começou a tomar decisões por essas pessoas. Como ela tinha sempre muita responsabilidade, tudo tinha que ser certinho, de acordo com os conceitos dela, né, do que ela acreditava ser o certo, ela carregava muitos problemas das outras pessoas para ela. Não quer dizer que ela ajudava todo o tempo, mas ela carregava esses problemas. O problema do outro fazia parte, a dor também fazia parte dela. Isso fez ela se sentir muito pesada. Ela foi se sentindo pesada, cansada. Ela não conseguia relaxar, ela não conseguia divertir, a não ser que bebesse. Quando ela bebia, ela conseguia divertir, ela conseguia ficar leve, ela conseguia rir mais. Mas quando ela não bebia, ela não conseguia. Ela tinha que fazer muitas coisas sozinha. Ela se sentia sozinha, sentia que ninguém ajudava ela. Pelo menos não da forma que ela gostaria que fosse a ajuda. Ela sentia que só ela era responsável no meio das pessoas que ela amava. Então ela estava sempre cansada. Muitas pessoas recorriam a ela quando precisava de alguma coisa, porque ela estava ali sempre, né, pronta para ajudar, e ela não entendia por que ela se sentia tão cansada. Os outros dons e talentos, as outras chaves que ela tinha com ela, também estavam em desequilíbrio, tinham muitos. Aí, ó, tudo numa dificuldade enorme. Isso acontecia por conta de algumas coisas que passaram na infância dela, no primeiro ciclo de vida dela. Algumas das situações eram pessoas, tanto da escola, da família, do convívio, né, do meio social dela, que falavam coisas que não condiziam com quem ela realmente era. Coisas como: é preciso ter uma vida de sacrifício para você conseguir as coisas. Quem nasce pobre, morre pobre. Essa é ótima. Precisa agir sempre com muita responsabilidade para conseguir as coisas na vida. As pessoas que pensam diferente são as ovelhas negras da família e não são queridas, são deixadas de lado. Chorar é sinal de fraqueza. Não pode questionar os mais velhos, entre mil outras verdades de outras pessoas que foram colocadas na cabecinha dela. E ela nem percebeu que essas coisas começaram a fazer parte da verdade dela, sendo que não era a verdade dela. Isso começou já a trazer um desequilíbrio, desarmonia, porque ela começou a pensar e agir de uma forma que não condizia com o que era realmente a essência dela. Mas ainda bem que nesse primeiro ciclo de vida, ela tinha uma energia que impulsionava ela, era uma energia do ciclo, do primeiro ciclo de vida, mas no caso dela, ela tinha uma energia que impulsionava ela a desenvolver os talentos através das artes, aprendendo a se comunicar bem. Por isso ela era tão falante, era realmente para utilizar essa fala, né, para comunicar isso de uma forma criativa. Ria muito de tudo que acontecia e era para trazer mais leveza nos ambientes em que ela ia. Essa energia do ciclo era para ela ser uma pessoa para ajudar ela a ser uma criança e uma jovem mais autêntica, né? Sendo a essência e utilizando os dons dela, aprendendo desde aí a utilizar os dons dela. Essa era a energia impulsionadora do primeiro ciclo de vida dela. Só que mais uma vez, aconteceram situações nesse primeiro ciclo de vida dela que
também não ajudou nessa energia do ciclo. Algumas situações, crianças que eram da idade dela, algumas mais velhas, mas enfim, eram crianças rindo de outras crianças. Debocharam dela, riram dela, falaram que ela era boba, que ela era lerda, que tinha uma risada muito estridente. Riram muito dela. Eram crianças com crianças, que hoje nós podemos chamar de bullying. Com essas situações, como ela pegou isso, como ela se sentiu naquele momento rejeitada, sentiu que aquilo não era, né? Foi o que aquela criança interpretou com aquela informação naquele momento. Ela começou a ter muita vergonha de várias coisas que ela fazia. Até tirar foto ela tinha muita vergonha. Na escola ela não conseguia fazer nenhum tipo de apresentação e isso foi durante toda a adolescência dela, até formar no 3º ano. Ela tremia para poder falar na frente de outras pessoas. Ela começou a se retrair e só na faculdade que ela teve forças para poder enfrentar essa dificuldade que ela tinha e falar na frente de outras pessoas. Ainda assim não foi suficiente, ela fez curso de oratória para poder desenvolver a fala. No 2º ciclo de vida dela, ela fez a hipnose para ir naquele primeiro pontinho lá inicial que aconteceu a situação onde as pessoas, de outras crianças riram dela. Ela voltou naquele ponto para poder fazer essa alteração no subconsciente e trazer o equilíbrio e ressignificar aquele momento. Até hoje é uma conquista em todas as vezes que ela consegue falar na frente de outras pessoas, principalmente muitas pessoas, porque só dentro dela ela sabe o que ela está vivendo naquele momento, o que causou dentro dela e como ela conseguiu transformar isso. Então, nesse primeiro ciclo, as coisas começaram a virar uma bola de neve. Aconteceram várias situações onde só foi acumulando, né, e trazendo desequilíbrios. Muitos talentos não foram reconhecidos, muito menos utilizados, já que eles não foram reconhecidos, e eles se tornaram destrutivos. Então essa garotinha, ela virou uma adolescente rebelde, ela brigava muito com o pai, gritava, ela ouvia rock pesado e dançava como uma louca para extravasar toda a energia que ela tinha. Sua sinceridade saía em forma de grosseria com as pessoas. E quando ela começou a trabalhar, essa energia diminuiu. Diminuiu porque ela não tinha tempo de fazer mais nada. Ela gastava tudo no trabalho. Ela trabalhava o dia todo e fazia hora extra todo o tempo. Então o tempo que ela tinha para descansar, ela não descansava, ela pagava, ela só dormia. Ela tinha motivação zero para fazer qualquer tipo de coisa que era da vida pessoal dela. Ela fazia as coisas e caminhava na vida dela porque ela tinha que fazer, né? Mas ela nunca se questionou por que ela tinha que fazer aquilo, daquela forma. Chegou um momento da vida dela em que ela sentiu que nada mais fazia sentido. Aliás, qual era o sentido da vida dela, né? Já que ela só trabalhava e dormia. Pra se divertir, ela bebia. Fazia muito tempo que ela não gostava da cidade que ela vivia, ela não gostava do trabalho, ela sentia falta de fazer coisas diferentes. Ela tinha vontade de conhecer novas pessoas, mas não conseguia saber como, né? Acaba que o núcleo que ela estava era sempre o mesmo, era uma repetição. E começou a repensar sobre tudo na vida dela. Nesse processo em que ela começou a repensar, apareceram pessoas que inspiraram bastante ela, pessoas que faziam coisas diferentes, que faziam o que ela se motivava, né? O que ela tinha dentro dela. Ela encontrou nesse caminho para se motivar e tomou uma decisão. Essa decisão foi a reviravolta da vida dela, foi a virada. Ela resolveu mudar para um lugar que ela amava muito, fazia o coração dela vibrar, que era a praia. Quando ela fez isso, uma coisa aconteceu na vida dela que foi a energia da motivação. A energia da motivação chegou para poder trazer um astral diferente, porque mudanças, viagens, conhecer novas experiências, enfim, motivavam muito ela, muito, né? Faz parte da energia da motivação dela. Então era como um empurrão enorme. Você pode se questionar, mas todo mundo gosta disso, todo mundo se motiva com isso. Não é todo mundo que se motiva com isso. E no mapa, eu já vi que tem várias pessoas que não se motivam nada, além de ter conhecido pessoalmente também várias pessoas que não gostam disso. Essa energia da motivação veio como um empurrão enorme para motivar ela a fazer as coisas que ela gostava, né? Ela começou a se motivar diariamente
E aí ela saía mais para se divertir, ela tinha mais prazer no trabalho dela, né, no novo trabalho, ela tava super aberta a conhecer novas pessoas, enfim, tudo isso tava dando aí um gás. Essa mudança foi assim, show de sucesso, foi supimpa, maravilha, show de bola. Só que como tudo passa nessa vida, até os momentos bons, depois desse êxtase dela viver na plenitude, que durou 1 ano, ela teve vários acontecimentos no ano de 2016. Porque foi um ano de encerramento de ciclos, de fechar as coisas, de desapegar de tudo que não servia mais na vida dela. Era um momento de aprender a desapegar, sim ou sim, ela querendo ou não. Essa era a energia universal desse ano, 2016, foi a energia desse encerramento de ciclos e também era a energia do ano pessoal dela. Por que saber disso é tão importante? Porque quando você tem a energia de fora, né, a energia do ano que te impulsiona a fazer uma coisa e você não quer fazer, não tem como ignorar, não tem como fugir. O universo vai te levar a acontecimentos, a coisas que vão passar para que você faça aquilo. Sim ou sim? Pode ser através da harmonia ou pode ser através da desarmonia. Aí é uma escolha nossa, né? Para essa garotinha, tudo foi mais difícil. Eu vou explicar o porquê. Ela era uma pessoa que tinha muita dificuldade em lidar com a dualidade dela. E uma forma que ela encontrou para não ter que lidar com essa dualidade era ignorando os sentimentos dela. Essa garotinha era muito esperta, gente. Resolveu ignorar os sentimentos achando que ia encontrar a solução. Ela tinha terminado, antes de fazer toda essa mudança, um relacionamento de 8 anos que ela nunca tinha parado para poder refletir sobre ele, para ver os aprendizados desse, né? Entender o que aconteceu, entender os próprios sentimentos, o porquê que aconteceu o término, o que é, né? Que foi causando o desgaste ao longo do tempo. Não, ela resolveu não pensar sobre isso. Melhor beijar a boca para superar logo o pensamento dela. Uma pessoa que ela amava muito morreu naquele ano. E o que ela pensou mais uma vez? É melhor ignorar os sentimentos, é melhor não chorar, é melhor não sofrer, né? Ela começou a evitar, não olhava nada, não via fotos, não via nada. E não pensava sobre esse assunto como se a vida estivesse normal. Essa foi a forma que ela encontrou de lidar com o sofrimento. Quando ela ignorava os sentimentos dela, ela achava que ela era forte, que ela também tinha que passar uma forma de cuidar das pessoas que estavam próximas dela, era mostrando sempre que ela era forte, que as coisas estavam bem, que tudo estava bem. Ai, gente, tem um filme muito, muito bom, que é aquele filme dos sentimentos. Todo mundo ignora a tristeza, né? Ai, meu Deus, esse filme é muito bonitinho, é muito lindo, porque ele mostra claramente tudo isso que essa menina viveu. Essa menina tinha que ter visto esse filme nessa época, para ela entender que ela nunca poderia fazer isso. Mas o universo se encarregou de mostrar para ela. Chegou o ano seguinte. No ano seguinte era uma energia de começo e recomeços, né? Que no último ano foi de finalização, e a finalização, o desapego acontece justamente para que venha o novo. Era um momento de iniciar novos processos, entendendo e fluindo, né? Com tudo que o universo tem para dar. Só que vamos lembrar aqui que essa garotinha muito bonitinha, ela não quis fechar os ciclos, ela não quis olhar para as dores, ela não quis sofrer, ela não quis nada, né? Ela só quis ignorar os sentimentos dela. E tinha um tanto de sentimentos lá dentro dela. Esses sentimentos dentro dela foram só crescendo de forma destrutiva, né? Em desarmonia. Porque ela não estava utilizando os talentos dela, ela não estava, né, fazendo o que tinha que fazer. Eu tô rindo, mas é triste. É triste essa história. É triste. Mesmo vivendo onde ela amava, ela começou a se sentir sozinha. Ela tinha muitos amigos queridos em volta dela, mas não era suficiente para a solidão que ela tinha. Porque a solidão dela estava dentro dela, né? Ela sentia internamente uma falta, um vazio. Foi um momento da vida dela em que ela sentia um enorme vazio. Ela não sabia o que preenchia isso. Ela se sentia mal porque ela tinha muitos desequilíbrios juntos. Ela não queria olhar para os desafios dela e ela não queria trabalhar nada disso. No mapa, sempre que a gente tem desafios, a forma que a gente lida com esses desafios vão desencadear oportunidades de vida pra gente. Mais uma vez, em harmonia ou em desarmonia. Vai depender da forma que você lida com isso. A gente já sabe que ela estava lidando de uma forma negativa. O que ia desencadear?
oportunidades também negativas para ela. Então, o que começou a acontecer? As coisas não fluíam para ela. O trabalho começou a não ficar legal, tudo começou a travar. Os relacionamentos também não estavam legais, tanto de amizade, amoroso, nada fluía, tudo travava. Ela começou a dar um bizil em todos os setores. Não era só o fato de que ela não queria, não lidava com os desafios que apareciam nessa época, mas ela também não utilizava os talentos que ela possuía, né? Tava toda ali, a chave que ela recebeu quando ela nasceu, tava ali no bolsinho dela para ela pegar a qualquer momento e abrir uma porta. Mas ela pegou essa chave e deixou guardada no bolsinho, né? Não utilizou. Ela não conseguia ver nenhum propósito no que ela fazia. Além disso, as relações que ela tinha amorosas eram ciclos que se repetiam. Lembrando que o ciclo, né, a frequência que nós estamos vibrando, nós vamos encontrar pessoas que são compatíveis, que também estão nessa frequência. E quando a gente está em desarmonia, vem aquele encaixe em desarmonia perfeito para que seja um reflexo do que a gente precisa mudar. Sempre é um reflexo do que nós somos. É triste saber disso. Mais triste de saber disso é que quando a gente entende o porquê que isso acontece, para mim foi um baque muito grande, o momento em que eu entendi essa questão. Porque uma vez que a gente entende isso, nós somos responsáveis pelos acontecimentos da nossa vida e pelas pessoas que estão à nossa volta. O primeiro baque não é fácil não, mas depois a gente acostuma. Aos poucos, como ela estava se sentindo, essa garotinha, né, se sentia sem propósito, não sabia o que fazer, ela começou a trazer um pouco da motivação novamente na vida dela. Essa energia da motivação, ela é ótima, porque ela é o nosso combustível para poder voltar aí, para fazer o que a gente deve fazer. Existem casos em que você não consegue trazer, que é tão forte, né, os desequilíbrios, os chakras e etc., que é tão forte que você não tem forças para trazer essa motivação, precisa trabalhar outras questões, precisa equilibrar os chakras e aí fazer outras coisas, tá? Mas é importante saber como que está para você, como que você sente que está essa energia. No mapa tem sempre a motivação em harmonia e desarmonia, você vai sentir, você consegue trazer essa motivação no seu dia a dia? Porque pode ser simplesmente uma falta de conexão do seu chakra básico, que aí precisa colocar isso em ordem, tá? Com outras terapias. E aí com essa motivação, a garotinha começou, né, a pensar mais, com mais vontade de chegar no propósito dela. Ela começou, eu quero encontrar agora esse propósito de vida. Qual que é? O que eu vim fazer aqui nesse negócio? Só que como ela não fazia a mínima ideia de qual era o propósito dela, muito menos quem ela era, né? Tinha que descobrir ainda tanta coisa. Ela começou a fazer experiências, começou a experimentar um tanto de coisa, um tanto de trabalho diferente, ela experimentou, ela viajou para um tanto de lugar, conheceu um tanto de gente, começou a se desbravar, aventurar, ela se permitiu e a partir disso ela foi descobrindo coisas. Começou a voltar coisas que eram do interesse dela, coisas que inclusive eram lá da infância dela, que ela fazia e ela nem lembrava que ela fazia. Mas ainda assim ela precisava olhar para aqueles sentimentos que ela ignorava, ela não queria olhar para aqueles sentimentos, que durante anos ela ignorou. Como eu disse antes, a energia do ano é uma energia interessantíssima. Ela vem como uma energia para guiar as pessoas, tanto no individual como também no coletivo. Em 2020 foi uma energia universal de desacelerar, de repensar os valores, de refletir, de reconstruir, de começar a construir algumas estruturas na vida. Então foi o ano da pandemia. A garotinha estava lá num outro país, nesse momento, ficou presa na pandemia, numa praia deserta, que não tinha uma internet, a internet mal mandava mensagem de WhatsApp, era uma internet bem ruim, não tinha muitas coisas para fazer. A garotinha, o que restou para ela fazer? Ela tinha que pensar na própria vida dela. A energia que o ano estava trazendo era a energia que ela ia viver, sim ou sim, não tinha como fugir disso. Era o momento dela olhar para todas aquelas dores que ela não queria olhar. E assim começou o processo de cura da garotinha. Muita reflexão ela passou e muito estudo. Chegou o momento. A dor foi grande, mas a cura dessa garotinha foi enorme. A partir daí, ela começou a entender aos poucos quem ela realmente era e o que ela deveria fazer na vida. Foi profundo.
Ela foi lá no fundo do poço e foi o ano em que ela conheceu todas as energias dela através do mapa numerológico. Primeira vez que ela viu o mapa numerológico, ela entrou num estado de pânico, ficou muito assustada, porque ela percebeu que quase todo o mapa dela estava em desequilíbrio. Ela vivia desarmonia, mas ao mesmo tempo ela ficou muito aliviada, porque o mapa também mostrava todo o caminho que precisava para ela poder equilibrar todas essas energias. E quem ela realmente era, quais eram as características que ela realmente tinha no coração. Ela entendeu que a forma natural dela se expressar, que é a missão de vida dela, ia levar ao propósito de vida dela. E que os talentos que ela tinha precisavam ser equilibrados para ela poder chegar, né, cada vez mais próximo desse propósito, para que as coisas começassem a fluir. Essa garotinha, ela não sabia de nada e ainda não sabe de quase nada do que tem por vir, mas ela aprendeu a recomeçar quantas vezes for necessário. O engraçado que aconteceu é que toda essa vontade de mudança, toda essa reviravolta que aconteceu na vida dela, foi na mudança do primeiro ciclo para o segundo ciclo. No primeiro ciclo, nós não temos noção ainda de quem somos, nós recebemos informação do que vem de fora. Já no segundo ciclo, somos responsáveis para mudar tudo isso que aconteceu no primeiro ciclo, todas as verdades que nos foram ditas. Então, no segundo ciclo é que toda mudança acontece porque somos responsáveis, você pode mudar, né? Você pode alinhar todas essas energias. E foi isso que aconteceu com essa garotinha, né? No momento em que ela passou de um ciclo para o outro, já veio essa energia de é isso, eu tenho que mudar agora eu sinto que é o momento. Nem sempre acontece na data exata, né, da mudança, porque cada grupo, que como eu tinha explicado no início dos arquétipos, cada grupo de perfil tem uma idade diferente de mudança, tá? Só fazendo o mapa numerológico que é possível saber qual é a sua idade. Mas é sempre nessa mudança de ciclo, alguma coisa importante, alguma virada de chave ou dentro de você ou algum acontecimento externo vai acontecer. Vai ser sempre nessa média dessa data que acontece. E eu ri bastante, né? Porque essa garotinha da história sou eu. Tadinha. Eu contei a história dessa forma para que você consiga visualizar o que são as energias de uma forma prática no dia a dia, como elas interferem na nossa vida. Não existe um ciclo certo para você chegar no seu propósito. Esse propósito ele pode acontecer no primeiro ciclo, no segundo ou no terceiro ciclo. Mas uma coisa é certa e por experiência própria. Quando elevamos a nossa vibração, quando passamos a ver as coisas sob uma nova perspectiva, quando utilizamos o nosso talento, e quando nos expressamos de uma forma autêntica, tudo ao nosso redor muda. Tudo. Nós passamos a ser os criadores. Nós mudamos toda a realidade que está à nossa volta. E esse é um estudo realizado pela física quântica, que inclusive estou estudando, apaixonada. Porque a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Mas é muito mais simples quando desde o princípio a gente consegue visualizar, ter uma ajuda e visualizar quem nós somos. Ter uma motivação, inclusive externa, que normalmente vem dos nossos pais, das pessoas que criaram a gente, para poder compreender, desde quando somos crianças, que cada criança é de uma forma, cada criança pertence a um grupo de perfil, de ego. Entender isso é essencial para que a gente não tenha interpretações erradas no nosso subconsciente que nos transformam depois em adultos com problemas, com dificuldades de reconhecer os sentimentos, com dificuldades de ver os desafios, de perdoar, de trabalhar o amor, com muita dificuldade de trazer equilíbrio para a nossa vida. Às vezes o universo precisa trazer situações que são consideradas ruins, mas que na verdade eles vêm e acontecem para mostrar qual é o nosso caminho. Dentro do mapa numerológico tem todas essas informações, essas energias que eu falo aqui. E com tudo isso que eu te contei, você consegue perceber que não existe sorte ou azar e que nós podemos tecer o nosso caminho de acordo com as escolhas que nós fizermos? Eu espero muito de coração que o mapa numerológico te ajude a acelerar esse processo de equilíbrio na sua vida. Sempre o caminho do meio. Equilíbrio. É o que eu desejo na vida de todas as pessoas nesse mundo. Um dia chegaremos. Um grande beijo no fundo do seu coração.